Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias. Eu moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe, sou contador, sou advogado e hoje, 28 de fevereiro de 2025, acabando o segundo mês do ano. Que Deus nos proteja, que venha março com toda a força, com toda expansão, que a gente consiga muita luz, muita paz. Deixa aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. É, eu quero dizer o seguinte, eu quero primeiro agradecer, né, aos 558, aos 555, ganhei 556, né, ganhei 2 inscritos essa semana. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado também aos 20, deixa eu ver quantos viram meu vídeo. 26, não é possível. 26, não, 24 pessoas visualizaram meu último vídeo. Uma visualização baixa, mas tudo bem, continuo satisfeito. E peço a você que encarecidamente que passe para um amigo, para uma amiga, para que a gente possa crescer cada vez mais. Hoje o título é beirando o carnaval, né? Nós estamos assim, Lula precisa tomar chá de catuaba? Segundo pesquisa do GPT, né, o chá de catuaba é conhecido pelas suas propriedades afrodisíacas, né, e estimulantes. Não é o caso de Lula, porque segundo a equipe médica que o acompanha, ele está em perfeitas fisicamente, né, bem fisicamente, mental e tudo. O Lula está, vamos dizer assim, jogando energia, né? Então o chá de catuaba não é recomendado. Mas aí acontece o seguinte, alguma coisa tem que ser feita, porque a gente sente que o governo Lula está meio esfrio, meio requentado, né? O governo não está empolgando, né? Segundo o Estadão, né, na coluna hoje do Estadão, diz assim, o tripé que leva Lula a perder popularidade. Isso me preocupa muito, apesar de o título ser meio irônico, porque o país, quando não é bem governado, quem paga é a população em geral. O presidente Lula já entrou para a história, um dos maiores estadistas da América do Sul, provavelmente da América Latina e oxalá do mundo. Pelas suas posições, que a gente concorde ou não, é uma das maiores expressões políticas do momento. Precisa de nascer outro para comparar-se ao Lula, até porque a gente também tem a preocupação, né, que essa baixa popularidade de Lula é que provavelmente em 2026, né, a gente tenha uma chance de uma chapa sem Lula e sem Bolsonaro. Eu não sei como ficaria essa questão política a partir de 2027, tudo, um sonho acabou, né? Não, o sonho de verão. Eu acho que não é bem assim, a gente precisa entender melhor, né? Eu não estou aqui defendendo a candidatura do Lula, eu acho que o Lula não devia ser candidato em 2026, devia colocar o Haddad, por exemplo, né? Mas isso aí é uma questão interna do PT, eu não posso me opinar, porque o pessoal do PT não vai aceitar o Haddad, eles já estão queimando o Haddad já está, vamos dizer assim, na frigideira, para que não sobressaia e seja um candidato em 2026. Porque a candidatura é Lula, Lula já está em comício, já está fazendo festa, a campanha já começou no Palácio do Planalto, né? Não tem mais aonde esconder. Espero que o Lula não volte mais à televisão, porque parece que o negócio desse novo secretário de comunicação é colocar Lula sempre em holofote, sempre dando depoimento, sempre fazendo comício. Eu não sei se isso vai trazer vantagem ou desvantagem. Talvez ele fique cansado, a imagem do Lula fique cansada. Mas vamos lá, o Estadão aponta três situações, né, que são os erros da economia, a apatia política e a desconexão. Vamos por parte. O Lula, com relação aos erros econômicos, são assustadores, né? Isso aí eu concordo com o Estadão. Por quê? Porque o Lula desautorizou o ministro Haddad de tomar medidas econômicas drásticas, duras, contendo gasto, contendo despesas, segurando a inflação. Lula não autorizou, Lula não deixou o Haddad trabalhar. Nem o PT, porque o PT, né, não quer que o Haddad se sobressaia. Se o Haddad fizer uma boa gestão na área econômica, prejudica o PT. Você vê como eles são egoístas, né? O Lula, nos primeiros 2 anos, que era necessário, viajou pelo estrangeiro, fez contatos quase com o mundo todo,
E porque era preciso, porque o Bolsonaro tinha destruído toda a história do Brasil, toda a história diplomática do Brasil, nas relações internacionais, o Brasil tinha virado um pária internacional devido à fraqueza, né, e à inaptidão política de Jair Bolsonaro. E Lula fez isso, mas nessa área, o Lula também, né, que é economia, ainda dentro da economia, o Lula pecou quando tentou transferir para um terceiro, era o caso do presidente do Banco Central, quando dizia que a taxa de juros é excessiva, muito alta, que a culpa era do presidente do Banco Central, porque ele tinha sido indicado pelo Jair Bolsonaro, e que, portanto, ele não servia, que ele estava trabalhando contra o país. Não era. O presidente do Banco Central tomava as medidas de acordo com o retrato, né, com a fotografia, com a realidade, com um raio-x da economia. O Banco Central, ele tem todo dia, né, gente? O Banco Central, quando ele abre, hoje, quando ele, 8 horas, não sei se é 8 horas que era, ele abre o mercado e diz, eu quero ficar com tanto no caixa hoje. E os bancos trabalham com esse parâmetro, então o Banco Central sabe cada centavo que girou na economia no final do dia. Então é muito importante que o Banco Central tenha essa autonomia para definir as regras do jogo. Não pode o presidente do Banco Central, a sua vontade, para agradar o mercado financeiro, para agradar ao presidente Lula, baixar a taxa de juros por, vamos dizer assim, por vontade. Não, ele tem que aumentar ou abaixar a taxa de juros de acordo com a realidade econômica. Então o Lula pecou muito na área econômica nesses 2 anos, né? Porque o Lula investiu muito no PAC, gastar, mas para você gastar tem que dizer da onde tira, né? E o Haddad fez algumas medidas que melhorou a arrecadação. Eu acho que tem que acabar muito com a sonegação. O governo precisa trabalhar nisso, de realmente acabar com a sonegação. Os fiscais têm, eu acho que eles têm, o Banco Central, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda tem como detectar isso, essa grande sonegação que existe no Brasil. O comércio no Brasil é muito sonegador e isso traz prejuízo demais, né? Os empresários ficam ricos e o povo pobre, porque a sonegação é muito alta. Mas então o presidente Haddad, o ministro Haddad, não tomou medidas econômicas para realmente conter a inflação, né? A inflação ela está fora de controle, a meta é 3% e nós estamos com 4,80%, quase 5%. Provavelmente vai chegar ao final do ano em 5,5%, que é muito alto, né? Final do ano não, desculpa, no final do primeiro semestre de 2025. O Lula, quando mandou o pacote de gastos ano passado, mandou um pacote de gastos insuficiente, né, segundo os economistas, os entendedores do assunto, e para embutido nesse suposto corte de gastos, ele manda lá uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mais um programa eleitoreiro, que esse ano deverá entrar em pauta porque só entra em vigor o ano que vem. Né, que o imposto de renda, a alteração que ocorrer no imposto de renda esse ano, só tem um reflexo econômico e tributário em 2026 pelo princípio da anualidade tributária, que isso é previsão constitucional no artigo 150 da Constituição do Código Tributário Nacional. Então ele mostra que um popularismo, né, esse populismo do PT. Isso dificultou demais o presidente Lula, e o resultado econômico também. Né? Nós estamos com uma inflação muito alta, um preço dos alimentos assustador, né? Nós não temos como comer, o povo vai passar fome, se não houver alguma coisa de baixar os preços. Gente, os preços eles estão fora de controle, não tem lógica ao quilo de cenoura, ao quilo de alface, ao quilo de banana. Aquela expressão, a preço de banana, nós não temos mais isso, a banana está muito cara no mercado. Não, as frutas, o arroz, o feijão, o café, é um absurdo. O café de péssima qualidade, o café brasileiro é horroroso, qualidade inferior, né? Eles jogam mais folha, mais sei lá o que, a impureza no café. Se houvesse um órgão fiscalizador que fosse nessas torrefações de café e moagem e fizesse uma fiscalização, ia ser um escândalo, porque o café é da pior qualidade que nós temos. E o preço muito elevado.
né? E o governo tem como fazer. É culpa do governo, sim. A inflação é alta, a desvalorização por causa de 28%, que o nosso real se desvalorizou em 2024. Gente, desvalorização é uma maxi desvalorização. Essa expressão era uma expressão dos anos 70, 80. A maxi desvalorização é quando o governo resolvia, amanhã eu vou desvalorizar o real em 30%, em 50%. Isso era comum. Então ficou essa expressão maxi desvalorização. Em um dia o dólar desvalorizava 15, 20%. A maxi desvalorização que nós tivemos assim elevada, se eu não me engano, foi no governo de FHC, no segundo governo de FHC, e agora esse governo Lula, 28%. O dólar não pode estar a 5,80. O dólar era para estar 4, 4,75, 4,50, mas está a 5,80 beirando 6, né? Dependendo de qualquer crise econômica, vai a R$6 o dólar. Isso é um absurdo. O euro, não tenho ideia, é sempre mais valorizado. Isso é por erro de política econômica, o gasto excessivo. Nós podemos ter um gasto de 305, 320 bilhões de reais, né, de déficit na Previdência Social. Como foi o meu vídeo passado, falamos sobre essa questão do déficit da Previdência. Isso é muito sério, porque o governo precisa de trabalhar nesse ponto, né? E o governo Lula, nessa área econômica, ele não se preocupou em resolver as questões básicas, estruturais da economia, mas sim, vamos do gasto. Você vê agora, né? Com todo respeito, eu não sou economista, mas, gente, vem cá, nós estamos com inflação alta, nós estamos com um juro na estratosfera, e vem o governo e manda liberar 12 bilhões de reais para a economia, que é o FGTS. O FGTS é um direito do trabalhador, é um patrimônio do trabalhador, só que ele é compulsório, né? Vai o depósito de 8% do salário do empregado, o empregador recolhe para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica faz uma remuneração pífia, ridícula, de 0 ponto, menor do que a poupança, que é a pior remuneração, mas ela empresta esse dinheiro para as grandes construtoras que vão fazer apartamentos de luxo com financiamento do BNDES, com financiamento da Caixa do FGTS, ganhando os rios de dinheiro e o trabalhador sendo explorado, né? Aí agora o governo vem fazendo uma política populista e libera FGTS para as pessoas. Está liberando gente, está liberando o que é do trabalhador. O que é que vai acontecer com esse trabalhador? Ele vai gastar esse FGTS, quando ele for demitido, ele sai sem nada, não tem um centavo para viver 2, 3, 4, 5 meses que ele ficar desempregado, porque ele vai gastar esse FGTS. Mas ele vai jogar esses 12 bilhões na economia, vai fazer a economia girar, mas vai aumentar o preço. Por quê? Porque a oferta não é maior, a oferta tem, para preço baixar, a oferta tem que ser maior do que a procura. A procura maior do que a oferta, óbvio que vai ter o ajuste de preço. Eu vi essa semana em Olinda uma confusão generalizada, porque estava lendo nos jornais, né? Porque tem um tal de open bar, né? E os bares abertos, e houve uma quebradeira porque faltou o quê? O principal, que é a cerveja. É porque o comerciante não quis? Não, é porque provavelmente não tem oferta. As companhias cervejarias, elas não ampliaram as suas fábricas. Elas estão vendendo a mesma quantidade de latas de cerveja por ano, ele não aumenta a produção. Então, quando a população vai à rua buscar cerveja, não tem. Aí, o que vai acontecer? A cerveja que, sei lá, não tem ideia de quanto é uma cerveja, que é de 50, vai a 60. Não tenho ideia quanto, sinceramente, eu não bebo mais, né? Tenho uma vida meio reclusa em casa, não saio para lugar nenhum, não tenho a menor ideia de quanto custa uma cerveja, vocês me desculpem. Mas isso é política de governo, o governo tem que estar atento para isso, mas infelizmente não está. Nosso investimento em equipamentos, o investimento privado, o investimento do setor público, tem que ser incentivado. Nós estamos 16, 17% ao ano. Esse investimento do setor público e do setor privado tem que chegar a 22% para que a nossa economia comece a crescer. Até 2010, 2012, os governos, mesmo do Lula, Dilma, tinham superávit fiscal. De Dilma para cá, vem se arrastando, a economia vem, não tem mais déficit, o governo está gastando errado. Né? Não estou aqui. Bolsonaro, para fechar, teve que dar calote nos precatórios. Bolsonaro teve que dar calote tirando imposto dos estados. Fez uma maracutaia para dizer, não, eu administrei bem. O Bolsonaro contou que não pagou precatório,
né, deu um calote nos precatórios e também retirou a receita dos estados. Até eu, né, se for assim, eu faço para ser governante. Então, tem erros que o governo realmente, na política econômica, o governo Lula tem pecado. A apatia política. Duas frases, segundo o Estadão, duas frases são repetidas com a exaustão entre os antigos aliados do petista. Lula não é mais o mesmo. Claro, ele envelheceu, está com 79 anos, não é mais o Lula sindicalista, aquele Lula agressivo. O Lula deve ter sido um amadurecimento, que todo mundo, quando chega a essa idade, tem naturalmente uma caída, fica mais pacífico, fica mais calmo, vamos dizer assim, né? Mas Lula perdeu a paciência de fazer política. Até eu perderia. Porque a qualidade do político é muito ruim. Essa turma do Centrão é podre. Não dá para conversar com esse povo. A política tem que ter alguém que pense, alguém que tenha conhecimento. Nossos políticos é da pior qualidade. Então, realmente, Lula, que tem pouca instrução, mas Lula tem uma visão generalizada. O Lula é um generalista. O Lula pode não ler, como dizem que ele não lia nem os bilhetes da ex-esposa dele, que era Marisa. Não sei se ele... Agora ele não deve... A Janja não deve mais mandar bilhete para ele, porque faz tudo pelo WhatsApp. Eu acho que ele nem leu o WhatsApp Mas Lula tem uma visão, Lula é inteligente, ele ouve, ele tem a princípio da oratória, né? Ele ouvia, aprendeu muito. O Lula aprendeu com o povo, aprendeu com as ruas. Agora, essa turma da direita, do Centrão, ela é podre intelectualmente. Lamentável, desculpa, eu não quero ofender ninguém não, mas é uma pobreza. Então, realmente, a raiva de falar de política tem, porque a qualidade do político é muito ruim. O Lula negociou com velhos políticos, Franco Montoro, Leonel Brizola, o próprio Ciro Gomes, que é um intelectual, né? Tancredo Neves, Paulo Maluf, que eram pessoas que tinham pensar. Você podia discordar Antônio Carlos Magalhães, você podia discordar deles, mas tinham pessoas que sabiam. Hoje você não tem, o político brasileiro é da pior qualidade. Então, realmente, essa apatia política não é culpa do Lula, não. É da qualidade ruim dos políticos. Eu atribuo a isso. Porque até eu também me revolto falar de política pela burrice, desculpa o termo, dos políticos atuais. Né? A desconexão com a realidade. Acho que o governo... Não é uma questão do governo Lula, é do governo do PT. Tá? Do PT. O PT está desconectado da realidade. O PT vinha do sindicalismo, dos 5 mil funcionários da empresa A, mais 3 mil da empresa B, do professorado, das universidades, dos intelectuais. Mas essa turma se separou, né? Não tem mais o PT hoje não tem mais aquela unanimidade. Então, o Lula não fala mais a linguagem da rua, o Lula não vai mais à rua, o Lula não conversa mais com o povo, Gleisi Hoffmann não sabe o que é povo, José Dirceu não sabe o que é povo, enfim, tá desconectado. Realmente, a questão, eles são analógicos ainda, né? Eles não entraram nas redes sociais, quando entram nas redes sociais é para levar prejuízo, como foi o caso desse Pix, né? Que a direita deu um show, destruiu o governo, destruiu uma ideia boa, que era a ideia dessa portaria do Ministério da Fazenda de fiscalizar o Pix, era uma ideia fantástica, mas essa esquerda ridícula, essa direita ridícula destruiu uma ideia boa, que era a questão do Pix, que infelizmente foi jogado na areia, né? Eu vejo com muita tristeza essa falta de patriotismo, né, do brasileiro, essa desconexão da realidade do nosso país. Eu vejo o filho de Jair Bolsonaro, vai com dinheiro público para os Estados Unidos, mentiroso, né? Ele sai com o nosso dinheiro, a Câmara Federal paga as passagens, a hospedaria dele para ficar lá, e ele trabalhando contra o país, gente. Isso é uma guerra. É uma coisa ridícula, um deputado brasileiro ir contra o Brasil nos Estados Unidos. Tentar provocar o governo americano, o governo Trump, para trabalhar contra o Brasil. Isso dá tristeza de você negociar com uma pessoa dessa. Realmente o Lula tem razão, né, de não querer mais fazer política, porque é podre a qualidade do político brasileiro. O filho de Jair Bolsonaro quer fazer oposição ao governo Lula, faça
Faça como eu, aponte críticas. Eu estou criticando aqui. Agora, pelo amor de Deus, não vamos ficar ir para os Estados Unidos trabalhar contra, pedir para que os empresários americanos façam boicote aos produtos brasileiros, que o presidente dos Estados Unidos taxe o produto brasileiro. Isso é ridículo, apoiar Donald Trump, um louco como é o Donald Trump, vamos dizer assim, uma pessoa arrogante, desumana, antiética, né, que é o que ele está fazendo, por exemplo, com essa guerra da Ucrânia, né, negociando diretamente com o Putin, trazendo de uma coisa que estava acabado, que era o poderio russo, esse Trump está trazendo de volta, desrespeitando a soberania do povo da Ucrânia, que sai a Ucrânia, eu ajudo a Ucrânia desde que vocês me dêem o seu ouro. Quer dizer, é comercialismo, né? Essa questão que ele está fazendo na faixa de Gaza, saiam daí que eu vou expulsar esses pobres aí, esses que eu vou fazer uma Riviera no mundo árabe. Isso é uma falta de moral, de sentimento humano, e eu acho engraçado essa direita estar ao lado de uma pessoa como essa. É triste, né? Você vê o governador de São Paulo, né? O governador de São Paulo apoiando o golpe. Um golpe. Como é que uma pessoa que se diz democrático, que quer eleições, quer ganhar eleições, e apoia o golpe de Estado, apoia Jair Bolsonaro? Não faz sentido. Então, realmente, a qualidade política está muito triste, né? É muito triste. E aí, dessa apatia política de Lula. E esse afastamento da rua, né? O PT, ele não tem mais. Eu me lembro que tinha aqui em Santa Cruz do Caparibe uma senhora que ela vivia na rua, né? Ela chegava na loteria, fazia um discurso em favor do PT, chegava na padaria, fazia um discurso em favor do PT. Uma pessoa fantástica que eu amava, gostava muito de ouvir. Ela tinha um discurso muito pautado, muito bem estruturado. Não as pessoas chamavam de louca, uns diziam que ela era. Eu não, ela era a pessoa de mais juízo que tinha em Santa Cruz do Caparibe. Eu não sei o nome dela, eu nunca me preocupei em perguntar exatamente porque aquela personagem, eu quis gravar aquele personagem, aquela mulher que saía de repartição em repartição defendendo a bandeira do PT. É isso que o PT precisava. O PT não tem mais isso. Aqui em Santa Cruz do Caparibe o PT está apagado. Não tem ali, tem acho que um vereador do PT, quer dizer, o partido afastou-se do povo. O PT era o partido da garra, o partido da rua, e infelizmente acabou-se. Então o PT precisa de se reconectar, 45 anos precisa de se refazer, né? Aí eu quero só dar aqui uma ligeira opinião sobre a questão que está envolvendo o governo americano com o Supremo Tribunal Federal. Gente, vamos lá, o seguinte, as relações internacionais, todas elas estão previstas no artigo 4º da Constituição Brasileira. Respeito à soberania dos povos, direitos humanos, né, negociação, chegar a acordo, os conflitos serem resolvidos através de acordo, respeito à soberania dos países. E o que está acontecendo? Liderados por Jair Bolsonaro, duas empresas nos Estados Unidos ingressaram com ação nos Estados Unidos, pedindo liminar para que uma decisão no Brasil não afete as empresas americanas. Gente, isso é o absurdo do absurdo. As relações internacionais, elas não podem ser dessa forma. Uma decisão jurídica nos Estados Unidos, ela pode ter reflexo no Brasil? Pode, mas de que maneira? Ela é direcionada Ministério das Relações Exteriores, Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, uma decisão nos Estados Unidos pede a extradição de uma pessoa. O que é que vai acontecer? Tem que entrar o governo americano, através do seu ministério, que eu não sei qual deve ser secretário de Estado, né? Manda um ofício ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que manda para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não vai interferir na vontade jurídica do juiz da Corte Americana. O Supremo Tribunal Federal vai olhar se aquela decisão está de acordo com o direito pátrio, com o nosso direito. Por exemplo, nos Estados Unidos tem pena de morte, né? Aí a pessoa lá vai ser condenada à pena de morte nos Estados Unidos. Como no Brasil não tem oficialmente a pena de morte, o Supremo Tribunal Federal não autoriza essa extradição para que a pessoa seja morta. O Brasil, o Supremo diz, ok, autoriza a extradição, desde que ele fique na pena máxima e não pena de morte, porque no Brasil não tem pena de morte. Isso é o que manda a educação. Agora, uma decisão do juiz nos Estados Unidos
não afeta o Brasil, nenhuma decisão no Brasil vai afetar os Estados Unidos, tá? A juíza dos Estados Unidos foi muito correta quando ela rejeitou a petição, ela nem analisou o mérito, porque ela via que era de uma inconstitucionalidade afrontosa. Não adianta, emenda 2, emenda 5, emenda 15 da Constituição. Porque o Brasil está desrespeitando. O Brasil pode desrespeitar quanto quiser a emenda da Constituição dos Estados Unidos, porque o Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos. As decisões do Brasil são de acordo com a Constituição promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Aí sim, se o Brasil tomar uma decisão, o Supremo Tribunal Federal ou qualquer juiz, né, de qualquer foro que nós temos no Brasil, tomar uma decisão que afronta a nossa Constituição, aí sim, aí vamos reformar essa sentença. Os tribunais estaduais, o STJ, que é o tribunal que tem do nacional, né, que decide a jurisprudência nacional, né, que as decisões judiciais tenta uniformizar as decisões judiciais, e quando é questão constitucional vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal no Brasil afeta ao Brasil e não aos Estados Unidos. E nem uma lei nos Estados Unidos vai afetar o Brasil. Tá? Isso não pode, é proibido por lei. Tá? É proibido, além do direito internacional, e a Constituição nossa não permite. Então, a decisão do ministro do STF, quando manda fechar, manda suspender uma empresa americana, é porque a empresa americana está desrespeitando as leis brasileiras. Ou seja, as redes sociais americanas, que elas querem atuar no Brasil, atuem, mas indiquem um representante legal no Brasil. Isso é lei, está no Código Civil. Não foi o Supremo Tribunal Federal que inventou o Código Civil, foi o povo brasileiro, através da Câmara e do Senado, que desde 1975 estudam a implantação de um Código Civil que entrou em vigor em 2003. Está previsto no Código. Quando qualquer juiz, o juiz de Taquaritinga do Norte, o juiz de Cabaceiras, o juiz de Santa Cruz de Caparibe, o juiz de São Paulo, o Supremo Tribunal Federal vai exigir que uma empresa estrangeira, para funcionar no Brasil, tem que ter um representante legal. Porque as empresas brasileiras têm. Ou seja, é aquela pessoa que responde ativo e passivo por aquela organização. Não pode o governo americano dizer, eu vou atuar no Brasil, mas a decisão, quem vai decidir sobre o que eu quero ou não é a empresa americana, é nos Estados Unidos. Não, cara pálida. A empresa quer atuar no Brasil, a empresa estrangeira vem atuar no Brasil, tem que atuar de acordo com as regras previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. Isso é o princípio do respeito à soberania. É lamentável que a gente tenha como filho de Jair Bolsonaro e toda essa direita radical que defende os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão errados. A decisão do Trump, a decisão desse Elon Musk, elas aqui são um lixo. Não servem para nada. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, está corretíssima a decisão dele. Ele não tem que falar, como ontem ele disse, nós somos independentes desde 1822, desde 7 de setembro de 1822. A interferência dos Estados Unidos no Brasil é zero. A justiça americana não pode interferir no Brasil, como a justiça do Brasil não vai interferir nos Estados Unidos. Então, gente, fica esse esclarecimento, porque é muito importante a gente ter essa ideia para sair desses mentirosos bolsonaristas que ficam sem cultura, sem informação, mentindo e passando informações falsas. Pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma lei americana, ela tem valor no Brasil? Tem, mas de acordo com as leis brasileiras. Preferência da lei brasileira, adequa-se. Por exemplo, para encerrar um exemplo típico, um casamento nos Estados Unidos pode ser um casamento fora do ordenamento jurídico brasileiro, mas aqui no Brasil esse casamento é válido, porque o direito internacional permite que o casamento no Brasil, né? O casamento no Brasil é válido nos Estados Unidos, porque são leis universais. Por exemplo, no mundo árabe, alguns países podem casar com 3, 4 esposas ou 3, 4 esposas ao mesmo tempo. Esse casamento no Brasil, para aquele povo árabe, é permitido.
Mas chegando no Brasil, ele é aceito, porque o costume daquele país árabe, o país asiático, uma pessoa pode ter 3 esposas. Aqui no Brasil não pode. Agora, respeita essa decisão desse país lá. Agora, um brasileiro pode casar com 4 mulheres? Não. Se ele casar, essa lei vale no país árabe ou país asiático? Não, porque o Brasil não comunga disso. O Brasil respeita o casamento somente com uma pessoa. Então, isso é um exemplo bobo, mas de muito significativo. Que as decisões dos Estados Unidos não interferem em nada aqui no Brasil. E, portanto, nem as decisões no Brasil interferem nos Estados Unidos. Agora, as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer juiz do Brasil, no território brasileiro, afetam sim, porque ao que está instalado aquele que vive sobre o território brasileiro. Está no território brasileiro, se submete às regras, às leis brasileiras. Então, se uma empresa americana quer investir no Brasil, que adeque-se, que contrate o seu representante legal, como as demais empresas, todas as organizações nacionais. Então, vamos parar de ouvir mentira. Quando você porque o governo americano não vai. Agora, se o ministro, a loucura lá do Supremo lá dos Estados Unidos, a Câmara dos Estados Unidos aprovar uma lei proibindo que o ministro do STF não entre nos Estados Unidos, é um problema deles. O Brasil não pode proibir, obrigar que os Estados Unidos aceitem o ministro do Supremo ou qualquer brasileiro. A decisão de aceitar um brasileiro nos Estados Unidos é uma decisão pessoal dos Estados Unidos. Da mesma forma é como o Brasil. Se amanhã o Brasil disser, eu não quero nenhum americano aqui no Brasil, o que é que os americanos têm que fazer? Botar sua malinha, né, e cair para Cumbica ou para o aeroporto internacional e ir embora para os Estados Unidos. Ninguém é obrigado a aceitar um estrangeiro. Então, a decisão, que é uma decisão estúpida, se o governo americano resolver começar a boicotar autoridades porque diz respeito à Constituição americana, gente, isso é balela. A decisão do Brasil não tem nada a ver com a decisão da Constituição dos Estados Unidos. As decisões jurídicas no Brasil, elas são pautadas na Constituição da República Federativa do Brasil. Então vamos parar, repito, de acreditar em mentirosos bolsonaristas, que estão infiltrando mentira na cabeça do povo, alegando que os Estados Unidos que Donald Trump vai interferir no Brasil. Não vai, porque o ordenamento jurídico não permite e o governo brasileiro não pode recuar. Parabéns ao ministro Alexandre de Moraes, que respondeu com respeito à decisão, a agressão, vamos dizer assim, que Donald Trump fez ao Brasil. Ok, gente? Muito obrigado, bom carnaval. E eu vou ver, se tiver novidade, segunda e quarta, farei vídeo, se não só na próxima sexta mesmo. Viu, gente? Muito obrigado.